fazer se você perdeu os seus prontuários? Amores, em relação a isso, não tem muito para onde a gente correr. Temos algumas possibilidades? Temos algumas possibilidades. Mas o ideal é sempre você começar a elaborar os prontuários novamente da melhor forma que for possível. Pensa comigo. O prontuário psicológico é um direito do usuário do serviço de psicologia, certo? Isso você já sabe, né? Eu espero que sim. Mas, além de ele ser um direito do usuário do serviço de psicologia, ele é a principal ferramenta de trabalho que pode servir como seu aliado, como uma prova idônea, por exemplo, das suas decisões profissionais, ou como justificativa do trabalho que você fez. Ou ainda como fundamentação para os documentos psicológicos que você elaborou. Então pensa, se o seu paciente ou se o conselho de psicologia numa fiscalização, por exemplo, chegar para você e pedir o acesso aos seus prontuários, o que você vai responder? Ah, eu não vou poder te dar o prontuário porque eu perdi. E o direito do paciente? Você acha que isso vai ser justificativa para o conselho? E ele vai responder, ah, tá bom, você perdeu, tudo bem, deixa para lá. Não é assim que as coisas funcionam. Então, se você perdeu os seus prontuários, existem algumas possibilidades. Se você tinha poucos prontuários, você precisa elaborar todos os prontuários novamente, do início ao final, da melhor forma e da forma que for mais possível para você. Lembra que a gente também não pode sair por aí inventando informação, tá? Isso é importante. Se você tinha muitos prontuários de muitos anos, o ideal continua sendo você elaborar os prontuários novamente. Mas eu sei que muitas vezes isso não é possível quando a gente tem muito prontuário. Então, o que você vai fazer? Isso é o que eu ensino para as alunas do método PMS, tá? Você vai dar prioridade em elaborar os prontuários das pessoas que ainda estão em atendimento com você, beleza? Depois disso, depois de elaborar os prontuários das pessoas que ainda estão em atendimento com você, você vai analisar. Eu tive algum caso mais delicado? Mais difícil, como por exemplo, um caso com violação de direitos humanos, caso de violência, caso que tenha ido parar em algum tipo de processo judicial, caso de tentativa de suicídio. Se sim, mesmo que essa pessoa não esteja mais em atendimento com você, você vai priorizar a elaboração desse prontuário da melhor forma e da forma que for possível. Porque se acontecer um BO, se acontecer um problema em relação a esse caso, você já vai ter o prontuário feito e atualizado para você conseguir usar. Tudo bem até aqui? Em relação aos outros casos, você vai rezar para que nada aconteça e para que você não precise do prontuário. Joia? Sussa, eu falei, não tem muito para onde a gente correr. Agora vamos falar da melhor parte. Como evitar que você perca os seus prontuários, minha psicóloga querida, minha luz, meu anjo. Use pelo menos 2 formas de guarda diferentes, criatura. Porque se você tiver problema com uma, você tem eles guardados de outra forma em outro lugar. Agora, claro, você vai precisar lembrar de tempos em tempos que você tem que atualizar os prontuários nas 2 formas de guarda, ok? Vai por mim. Muita gente pensa, ah, isso não vai acontecer comigo. Mas eu te garanto, vai acontecer sim. Geralmente isso acontece com quem não tem as 2 formas diferentes de guarda. Aí a pessoa se desespera. Mas você não vai esperar isso acontecer para começar a ter 2 formas de guarda dos seus prontuários, certo? Certo, maravilha. E ó, independente de quantos prontuários ou de como você perdeu, é muito importante que você faça 2 coisas. E essas 2 coisas são para respaldo seu, tá? Faça um BO, um boletim de ocorrência, e avise os pacientes que você puder avisar do ocorrido. Com essas 2 coisinhas básicas, você pode evitar muitas dores de cabeça desnecessárias, tá bom? Então tá bom. Não esquece, no dia 14 de setembro, das 10 às 18 horas, pelo horário de Brasília, eu vou fazer a imersão Prontuário Perfeito. E ao final da IPP, você vai ter aprendido a elaborar um prontuário do início ao final, de forma ética, assertiva e respeitando as legislações do CFP. E assim, o prontuário vai deixar de ser um sofrimento para você de uma vez por todas, porque eu sei que ele ainda é um estresse na sua vida. Se você quer ter acesso a todas as informações e garantir a sua inscrição, clica no link que eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo. Tchau!